Boa noite! Boa noite, pessoal! Tudo bem aí? Tudo bem, Zé? E você? Tudo bem. Vamos lá para mais um dia de história. Hoje você não vai mandar eu acabar a história rápido, né? Não. Pode contar à vontade aí, porque hoje é sexta-feira, a gente tem bastante tempo para contar a história aqui. Falando em tempo, né, Zé? A gente tá com tempo, é de sobra, não é? É verdade. Eu nem tanto assim, porque tá meio complicado trabalhar sem as crianças lá na escola. É mais fácil a gente trabalhar com as crianças lá na escola. Eu sei que tem um monte de criança falando assim, ó, ai, que saudade da escola. Nunca mais eu reclamo quando tiver que ir pra escola. Se isso for verdade, me manda um joinha aí pra falar que é verdade, professora Érica, eu quero voltar pra escola, nunca mais eu vou reclamar de ir pra escola. Isso mesmo. E eu sei que os papais e as mamães também, né? Não vem a hora da escola voltar, chega de criança em casa. Não aguenta mais as criançadas em casa. Ô Zé, sua mãe gosta que você fique em casa? Ela gosta sim, mas é só um pouquinho, né? Se começa a encher muitas pacientes, ela fica brava. Ela prefere que você esteja na escola, né? Com certeza. É verdade. Então nós vamos orar. Hoje eu tenho um pedido, quero mandar um abraço e um pedido especial de oração. Eu quero mandar um abraço para o João Marcelo e para Carol, os meus sobrinhos queridos no meu coração, que moram lá nos Estados Unidos e numa região que tem bastante infectados pelo coronavírus. Então eu queria que você aí orasse comigo para que Deus continue protegendo, né? O João, a Carol, a minha irmã que está lá, a Paty, o meu cunhado, o Marcelo, cuidando de todos eles. E vamos orar por todos nós, né? Que Deus cuide de nós, que Deus cuide do nosso país, que Deus dê sabedoria para o nosso presidente, para os nossos governantes, para que Deus ajude, né? E logo solucione esse problema todo, não é, Zé? É verdade. Vamos orar. Então vamos orar? Vamos orar. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos porque sabemos que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus justo e verdadeiro, é um Deus que escuta, ó Deus, e responde às nossas orações. Obrigada porque o Senhor diz para que nós descansemos no Teu poder, e é isso que nós estamos fazendo, descansando no Senhor, porque muitas coisas nós não podemos fazer por nós mesmos, ó Deus, a não ser descansar e confiar na solução que vem de Ti. Sabemos que a vitória é certa, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos te pedir pelo João Marcelo, pela Carol, que estão lá nos Estados Unidos, que o Senhor continue protegendo a vida deles, também da minha irmã, do meu cunhado e de todos os nossos queridos que também moram lá. Também, ó Deus, te pedimos que o Senhor abençoe cada criança, seja elas ali do Colégio Batista, da segunda igreja, da primeira igreja, todas elas, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando dos nossos irmãos em Cristo, de nós também. E que o Senhor dê sabedoria ao nosso presidente, a todos os nossos ministros e governantes, para que eles possam tomar as decisões que forem de acordo com a vontade do Senhor. Confiamos no Senhor e na força do seu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos cantar Meu Deus é bom para mim. Ele sempre está comigo vai. Se tiver sol, se tiver chuva, não importa. Deus está com a gente em qualquer situação. Vamos cantar bem animados, ó. Vocês aqui do Facebook, vocês aí do Instagram. Bem animado, hein, Zé? Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Se forte brilha o sol. E a chuva, Zé? Se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Mais rápido. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Se forte brilha o sol, se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, tirei até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Amém. Vamos começar a história?
Só um vai cantar hoje? Só um, depois a gente canta o outro. Ô Zé, Eu já tô vendo que a história é comprida. eu quero mandar um beijo. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia muito boa. Que a Lavínia Bento, minha querida aluna, que era do 2º ano, agora já tá no 3º, vai voltar lá pro Colégio Batista. Ei, viva, viva! Beijo, Lavínia. Que Deus te abençoe. E não vejo a hora de poder te dar um abraço mesmo, de verdade, tá bom? Então, um beijo pra Lavínia. Um beijo pra Yasmin, que tem acompanhado a gente também. Pra quem que você vai mandar beijo hoje? Pro João Pedro. Pro João Pedro, que assiste a gente lá no Instagram. Olha lá pro Instagram e fala, então. Oi, João Pedro. Quem mais que você vai mandar beijo hoje? Vou mandar pras 3 Marias. 3 Marias? 3 Maricotas. 3 maricotas? Maria Quem são as 3 Marias? Carolina, Maria Luísa, Maria Eduarda. Nossa, cansei de falar tanta Maria. Então vamos lá. A Maria Luísa, a Maria Carolina e a Maria Eduarda. A Maria Eduarda lá da alfabetização. Tem a Maria Eduarda também do 2º ano. Tem um monte de Maria Eduarda lá na escola. Um beijo para todas as Marias do Colégio Batista. Todas. Um beijo. Manda um beijo, Zé. E também pro Akira. 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 Nossa, nome difícil. É um nome japonês, né? Então Ele manda é um abraço japonês? pro Akira. Ele é japonês? Sim, manda um abraço pro Akira. E também quero mandar um beijo pra Luísa Covri. Acho que é assim que fala o nome dela. Luísa, lá do 3º ano. Saudade de você, Luísa. Deus te abençoe. Tá bom? E pro Natan também, que tem acompanhado a gente. Esqueci de alguém? Do Guilherme. Do Guilherme. O Guilherme tá sempre aqui apoiando a gente aqui na produção. E a Gabi. Moral aqui. Um beijo pro Davi e pra Esther também, meus as sobrinhos. coisas, o Gui cata e aí nós vai tocando barco. É isso aí, vamos lá então. E a Gabi vai ficar brava comigo. Ô Zé, quem que é esse menino aqui? Ringu. O Ringu. O Ringu tinha machucado Ô Zé, responde. O que ele machucou? O pé, muito bem. Quem que foi cuidar do pé do Ringu? Primeiro foi aquele curandeiro estranho lá, né? Mas depois foi o senhor Grubs, o missionário, que eles chamavam lá, né, na vila lá na Índia, né, na vila dos Curcos, chamavam ele de Sahib Grubs. Ele foi lá cuidar, ele não só deu remédio, como ele também fez o mais importante, ele fez uma oração. Ele pediu para que Deus abençoasse. É isso que nós temos que fazer, pedir para que Deus nos ajude. Deus tem dado sabedoria para as pessoas, né? Para que possam criar aí os remédios, as vacinas, mas é Deus que nos ajuda, que nos cura. E quando ele melhorou, ele foi para a escola. Zé, vamos ver se você lembra. O que ele levou dentro lá do turbante, que ele levou para a escola? A cabeça. Ai, claro que foi a cabeça, né? O turbante fica na cabeça. Vamos lá, mas o que tinha dentro do turbante? Piolho. Piolho? Não era piolho. O que era? Ih, eu esqueci. Era um folheto. Tem que pôr uma turma aí pra responder, dona Mas era um folheto. Essa pergunta pra mim, mas que injustiça. É porque você tá aqui mais perto de mim pra responder, né? E aí, se você não responder direito, eu já vou pegar suas orelhas aqui, ó. Era um folheto que o Ringu chamava de papel de Deus. Ele levou o papel de Deus, um folheto. Ele queria ler o folheto, mas ele não sabia ler. Ele tinha esperança que alguém ajudasse. Mas enquanto ele fazia a tarefa, o professor pegou o folheto lá no turbante dele. E ele ficou torcendo para que o professor não lesse o que estava escrito naquele folheto. Porque lá na Índia, as pessoas não creem no único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus único criador. Eles creem em vários deuses e adoram até os bois. Lembra, Zé? Sim. Eles adoram até os bois, até os ratos. A gente aqui mata os ratos, fica morrendo de medo de rato, e lá eles adoram ratos, por falta de conhecimento da palavra. Por isso que nós temos que levar a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará, diz a Bíblia. O professor pegou, e enquanto eles estavam fazendo a tarefa, o professor foi no cantinho da sala, abriu o folheto e começou a ler, e fez aquela cara de que não gostou. De repente, ele chamou, olha a cara
do Ringu. Ele chamou o Ringu. Ringu, venha cá! E foi aqui que eu parei a história. Na hora, o professor pegou aquele folheto com bastante raiva. Eu não vou amassar o meu, tá? Mas ele amassou todo o folheto com muita raiva. Ainda bem que ele não rasgou. Ele amassou e ele, ó, jogou lá no canto. Nem foi educado para jogar no lixo. Ele jogou no canto da sala. E chamou o Ringu. Ringu, venha cá! E o Ringu chegou todo encolhidinho, com medo do que o professor podia fazer. Sabe que naquela época, os professores, e lá na Índia, os professores podiam corrigir, disciplinar as crianças mesmo com vara. Sabia, Zé? Eu não. Hoje, às vezes, a gente dá uma bronquinha no aluno, todo mundo fica bravo. Lá, às vezes, ó. Então, o Ringu ficou com medo de apanhar do professor. Chegou lá e o professor disse: onde você arrumou este papel que fala sobre o Deus dos cristãos? E o Ringu disse: eu ganhei do missionário, falou até baixinho. Nunca mais pegue um papel desse. Você me escutou? Escutou? Eu escutei tudinho. Mas você vai pegar, né? Eu não. Não, você pode. É o papel de Deus. Pode, você pode. O Ringu não podia. Então, nunca mais você pegue este papel. Você me escutou? E olha a posição do Ringu, ó. Eles faziam assim, com a orelha, que significa sim, senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Só que o Ringu tava mentindo. Provavelmente ele tava assim, ó, vou fazer só para agradar o professor. Sim, sim, sim. Ficou todo lá com cara de coitadinho e disse que não pegaria mais. O professor ficou muito furioso e alertou ele: não acredite no que dizem os cristãos. Os cristãos adoram um Deus que não existe, um Deus que ninguém pode ver. Nós não podemos ver Deus, mas ele existe. Amém? Amém. E foi ele que criou todas as coisas. Eu não posso ver o ar, mas o ar existe. Respira aí, Zé. Tá vendo? A gente não pode ver, mas a gente sabe que o ar existe. Nós não podemos ver Deus, mas sabemos que ele existe, que ele é criador de todas as coisas e que ele é galardoador também daqueles que o adoram. A palavra de Deus é viva e verdadeira. Ela foi escrita há muito tempo atrás, mas ela é atual até hoje. Tudo que a gente precisa saber está escrito aqui. Inclusive, como ter os nossos pecados perdoados por este Deus tão maravilhoso e poderoso. E, então, o Ringu esperou a aula terminar. Quando todo mundo saiu da sala de aula e o professor foi embora, ele deu meia volta na escola e entrou de novo lá na classe, foi lá no cantinho, olhou para ver se não tinha ninguém olhando para ele, né, vendo, e foi lá e pegou o papel. Ainda bem que o professor não rasgou, ele só pegou. E quando ele pegou o papel, sempre a gente tem aquele irmãozinho chato, né, no bom sentido, que chegou e falou: Ringu! O Batu chegou, né, e disse: Ringu, você vai pegar o papel que o professor falou para você não pegar? Ele disse: eu vou, é o papel de Deus, eu preciso conhecer esse Deus. Aí o Batu disse assim pra ele: se eu fosse você, eu não pegava, porque pode ser que os deuses fiquem furiosos e mandem espíritos maus e vão comer você. Aí o Ringu disse pra ele: quê? Os espíritos vão me comer ou os deuses vão me comer? Eles não comeram o Sahib Grubes, eles não comeram o Pandu, acho que eles não vão me comer não. Eu vou guardar esse papel de Deus. Ele pegou lá de novo, desamassou tudo direitinho, colocou de novo no turbante. Eu vou guardar e um dia eu vou saber o que está escrito nele. E nesse momento eles estavam indo para casa quando de repente ele escutou aquela música bonita. A música bonita, Gabi. Pega o violão, que a gente vai pegar a música bonita. Ele começou a ouvir uma música que vinha lá daquele harmônio, daquele órgão pequenininho que o Sahib Grubes tinha, que o Pandu estava tocando. Ele começou a ouvir aquela música e ele viu que tinha bastante gente chegando, tudo em frente à casa dele. Será que dessa vez o pai dele ia deixar o missionário falar, mostrar aquelas imagens que ele queria? E quando chegou lá, eles estavam cantando. A gente não tem um órgão pequenininho aqui, que caiba aqui onde a gente está gravando, mas a gente vai usar o violão. Vamos cantar bem animados. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Cante aí comigo, tá? Vocês que estão em casa, cante, que essa a gente sempre canta na escola.
Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Muito bem. Olha, se o Zé me der susto hoje de novo, ele vai ver só. Hoje eu vou pegar ele pelas orelhas. Deixa ele entrar aqui me dando um susto, que ele vai ver só. Vamos continuar aqui. Ele estava então escutando aquela música e viu que várias pessoas estavam reunidas na frente da casa dele. O pai dele finalmente tinha deixado que o missionário contasse a história de Jesus para aquelas pessoas da vila. Então, quando ele chegou lá, o missionário, o Sr. Grubb, já estava preparado, começou a contar a história de Jesus. Contou sobre o nascimento de Jesus, que Jesus veio como um bebezinho, nasceu como o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Ele contou também que Jesus viveu todo o tempo aqui na terra sem nunca pecar, porque ele é santo, ele é justo. Nós não, nós somos pecadores. E que por causa do nosso pecado, por causa das nossas ofensas contra Deus, lembrando vocês já sabem muito bem, pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. São ofensas a Deus. Você gosta de ofender sua mãe, seu pai? Claro que não. Nosso Deus é o nosso Pai celestial. Nós também não podemos ofendê-lo, mas e quando ofendemos, isso se chama pecado. Então o missionário disse que Jesus era o poder de Deus ali, era o Cordeiro de Deus que ia tirar esse pecado, que ia perdoar esses pecados. Deus ia perdoar os pecados através do sangue de Jesus. Por isso que quando Jesus era um adulto já, ele morreu na cruz, derramando todo o seu sangue, e ele dizendo lá para aquela comunidade que eles precisavam entender que esta era a única maneira dada por Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus é o único nome, a Bíblia diz lá em Romanos, dado entre os homens, que importa, né, pelo qual nós podemos ser salvos. É o único nome que deve ser invocado. Você não vai invocar para ser salvo o nome da sua igreja, da sua religião, de uma outra pessoa, ou você vai mostrar para Deus as suas próprias obras. As nossas obras, não são nada perante Deus, né? Mas a obra que o Senhor Jesus fez na cruz, essa sim. E aí Grubbs, então, explicando isso para toda a comunidade sobre o derramamento de sangue. Isso era uma coisa muito diferente para os Curcos. Eles nunca tinham ouvido isso. Eles cresceram com uma tradição que passava de pai para filho, né? De avô para pai, pai para filho, de muitos anos, sobre a adoração dos deuses, das imagens, dos bois, até mesmo dos ratos e etc. Isso era muito novo, adorar um Deus, ter alguém que a amava, alguém que pagou o preço do seu pecado, era muito novo. Isso ainda criava um pouco de confusão na cabeça ali do Ringu e das pessoas. Onde você estava? Tô com medo do feiticeiro. O feiticeiro não vai aparecer hoje. Fica quietinho aí agora, depois você entra, hein? Você tá muito arteiro. Vamos lá. Eu quero saber dessa história aí. Ô Zé, você tá querendo me assustar de novo, né? E o pessoal gostou mesmo da história que o missionário contou? Olha, eles prestaram atenção, mas a maioria
ainda não conseguiu entender. Achou esquisito, né? Achou estranho, porque não era costume deles. Mas eles ficaram ouvindo. É assim que começa. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então a gente precisa falar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo convença a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Eles ouviram. O Ringu ficou muito interessado, muito mesmo. Mas ainda estava um pouco confuso. E logo que todas as pessoas foram embora ali da casa do Ringu, o pai do Ringu chegou e disse: vamos, meninos, Ringu, Batu, jantem logo, porque hoje à noite vocês é que vão cuidar do campo. Todas as noites, alguns homens e até mesmo meninos lá da vila, eles cuidavam dos bois e do campo, porque à noite, às vezes, as hienas vinham e matavam os animais menores. Melhor que lavar a louça. Não, é melhor lavar a louça do que cuidar, do que ficar no meio do mato a noite inteira cuidando de... Ah, eu acho. Podia parecer uma cobra, sei lá, um bicho. Então vai. E aí? Mas os meninos, né? Então, era a tradição ali pra eles. Então, naquela noite, quem ia cuidar do campo ali da vizinhança era o Ringu e o Batu, os dois irmãos. Então, logo que o missionário estava indo embora, eles começaram a se arrumar. Só que... antes disso, aconteceu uma coisa muito horrível, muito chata. Enquanto... Não é o feiticeiro. Enquanto o Pandu estava ali para guardar o harmônio na caminhonete, e ainda o missionário falou assim, ó, Pandu, toma cuidado com o harmônio, que o harmônio é da minha esposa. Não pode cair. Vai que a gente tá andando aí no caminho de terra, e isso daí pula da caminhonete, estraga. Minha esposa gosta de tocar o harmônio, que nem a tia Érica, né? Eu gosto de tocar o piano, o teclado, e já pensou cair no chão e quebrar? Então ele falou, toma bastante cuidado. E aí o Ringu disse pro missionário, quanto tempo o senhor vai ficar aqui na nossa aldeia? E o missionário disse, eu vou embora amanhã. O senhor vai embora amanhã? Sim, eu vou para outra vila. Eu vou lá para falar também de Jesus para as outras pessoas. As vilas ficavam um pouco distantes umas das outras. Ele não ia embora da Índia, mas ele ia embora para outra vila. Aí o Ringu ficou tão triste, porque ele ainda não tinha lido o folheto, ele ainda não tinha recebido Jesus como Salvador, ele estava confuso, ele não queria que o missionário fosse embora. Por que ele não segurou o missionário? Ele não segurou o missionário, ele segurou uma coisa pior. Sabe o que ele fez? Ele pensou assim, ele vai levar a caixa de música, ele vai levar o harmônio embora. Eu vou dar um jeito de ficar com esse harmônio pra mim. Eu quero tocar esse harmônio. Ele gostava tanto do som que ele decidiu fazer uma coisa errada, ele pecou. Enquanto o Pandu foi pra dentro da caminhonete, ele e o Batu foram lá, pegaram o harmônio, roubaram, pecaram contra Deus e contra o missionário. Roubar é pecado. Pecado. Se for roubar, rouba do feiticeiro. E se for emprestado, não de ninguém, quase. E se for para emprestar também sem pedir, é também pecado. Não pode pegar as coisas dos outros. E quando não devolve? Também tem que devolver. Se as coisas são das outras pessoas, precisa devolver. Eles foram lá, pegaram o harmônio, levaram lá para a cabana onde eles iam passar a noite, cuidando lá do campo e dos animais. Esconderam embaixo de várias folhas de palmeiras, colocaram lá todas as folhas em cima, colocaram um monte de pedra, porque eles pensaram assim, se as hienas vierem de madrugada, a gente joga bastante pedra nelas para assustar. E esconderam o harmônio do missionário. Roubaram o harmônio. Mesmo que talvez a intenção dele fosse devolver depois, ele pegou sem pedir, sem permissão. Que coisa horrível, né? Mas era por um bom motivo, vamos perdoar. Não, Zé, não era. Mesmo que ele gostava do harmônio, ele deveria pedir o harmônio. Que nem lembra da história do Madugu, que ele quis o livro sem palavras, mas o missionário deu. Não pode pegar. Tá errado, tá errado. Tá certo. Convenci você? Sim. Muito bem. E aí, o que aconteceu? E aí, naquela noite, eles ficavam revezando. Enquanto o Batu dormia, o Ringu ficava acordado. Quando o Ringu dormia um pouquinho, o Batu ficava acordado. Só que o Ringu quase não conseguiu descansar nada. Primeiro que ele estava com medo. E também, Deus começou a mostrar para ele que ele tinha errado. Ele começou a lembrar da palavra de Deus, do pecado,
E ele começou a ficar muito triste, porque ele viu que ele tinha roubado algo do missionário. E aquilo começou a incomodar. Só que logo que ele estava ali, começando a ficar incomodado e tudo mais, ele viu um vulto passar ali na floresta. O feiticeiro. Então, Ai, ai, ai. José não era feiticeiro. Ele viu um vulto. Aí ele ficou com medo. Mula sem Aí cabeça. ele acordou o Batu. Batu, Batu, Batu. Aí o Batu acordou. O que foi? Ah, eu acho que eu vi uma coisa. Eu vou Não, embora. não, fica aqui. Não fica com medo, não. Ele disse assim, acende aí a lamparina. Ó, eles pegaram a lamparina e ficaram lá olhando, ó, só a luz da lua iluminando e aquela lamparina. Para de tremer, Zé. Ô, Zé, deixa eu acabar de contar. Tô com medo. Tá bom, então espera. Lá na escola, quando eu tô contando, tem criança que fica com o dedo na boca, assim, morrendo de medo. Ai, ai, Não ai. desmaio. Ele tava ali, ó, eles estavam lá na luz da lua e só na luz daquela lamparina. E ele tinha certeza que tinha alguém na floresta vigiando ele. Será que era o feiticeiro? Será que era o missionário vindo atrás do harmônio? Eles estavam ali e aquele medo, parecia que ele conseguia até enxergar os olhos de algum animal que estava lá. De repente, bum! Não, não foi nada disso, ele ficou lá. Hoje eu te assustei, bem feito. Não, não pode ser assim. E eles estavam lá então quando de repente ele viu, passando, rondando ali, ó, o que ele viu? Um tigre! Um tigre! Ai, ainda bem que não era o feiticeiro. Mas era um tigre, o tigre come, gente. Mas antes o tigre do que o feiticeiro. E o Batu e tanto o Ringu ficaram lá, agora pode tremer, Zé. Ficaram tremendo de medo, torcendo para que amanhecesse logo o dia, para que eles pudessem voltar para casa. E quando a mãe, ficaram os dois abraçadinhos assim, um protegendo o outro. Ai, que medo, que medo. E ficaram perto da luz, né, para espantar. Mas por um milagre de Deus, aquele tigre foi embora. E quando os primeiros raios de sol saíram, os dois saíram correndo para a vila. E quando eles estavam correndo, chegando na vila, chegou também um homem gritando: gente, atenção, atenção, achamos um tigre. Não, achamos não. Um tigre essa noite matou alguns bois. E todo desesperado, e aqueles homens todos: o tigre está rondando a nossa vila, precisamos caçar o tigre, vamos nos ajuntar, vamos caçar o tigre. Tava todo mundo alvoroçado na vila, quando os meninos chegaram. E os dois chegaram lá: pai, nós sabemos, o tigre quase pegou a gente, né? Até deram uma exagerada lá na história toda. Então todo mundo combinou que naquela noite todos os homens iam sair armados, né, com as flechas, com as pedras, com as armas que eles tinham para caçar esse tigre. E o pai do Ringu olhou para ele e falou assim: meu filho, você também vai. E o Ringu, ao mesmo tempo que se sentiu um homem, sentiu sim, né, ficou morrendo de medo. E nessa hora, no meio de toda essa confusão, adivinha quem apareceu? Não foi o feiticeiro, não. Não. Foi o missionário. Foi o missionário. Quando o Ringu viu o missionário, pensou, lembrou do harmônio. E pensou: ele vai me pedir o harmônio, ele vai perguntar para mim se eu sei do harmônio. Mas não foi isso. Este missionário era um homem de Deus, muito paciente e cuidadoso. E disse: Ringu, por que você está com essa cara toda assustada? E o Ringu disse para ele: ah, missionário, é por causa do tigre. Eu passei muito medo essa noite. Sabe, agora meu pai disse que eu vou ter que ir para a caçada. Ao mesmo tempo que eu estou feliz. Aí o missionário disse: você está preocupado, não é? Ele disse: sim, o tigre pode comer a gente. Aliás, os espíritos podem mandar o tigre vir comer a gente. E aí o missionário aproveitou, que é o que todo cristão tem que fazer, aproveitar as situações para falar de Deus. Aí ele disse para ele assim: Ringu, você sabe que Deus, aquele Deus a quem eu ensino, o Deus único e verdadeiro, ele é poderoso e ele já fechou a boca até de vários leões. E o Ringu disse: o quê? Deus fechou a boca dos leões? E ele rapidinho contou para ele a história de Daniel. Ah, bom, achei que você ia falar Davi na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. Contou como Deus, no seu poder, guardou Daniel da boca dos leões. Disse para ele: Ringu,
creia em Deus. Deus, ele é poderoso, ele pode guardar você, seu pai e todos os homens desse tigre aí que pode ser violento, ele pode te guardar. Creia nele. E o Ringu olhou e falou assim, eu creio. E aí ele fez a pergunta que todo mundo quer, né? Quando a gente está falando sobre Jesus. E ele olhou para o missionário e disse, e o que eu devo fazer para ser salvo? Aí e logo o missionário falou para ele, Romanos 10:9, você precisa crer no seu coração e pedir com a sua boca. Ali mesmo, no meio da confusão de gente para lá e para cá, eles foram num cantinho e o Ringu pediu com a sua própria boca. Ele não contou ainda para o missionário que ele tinha pego lá o harmônio, mas ele orou com a sua própria boca. Ele creu que ele conseguiu entender então que Jesus já tinha morrido para perdoar os seus pecados, inclusive do roubo do harmônio. E ele então pediu perdão, né, no seu coração. Ele creu em Deus, ele creu que Jesus morreu e ressuscitou, e ele pediu para Jesus ser o seu salvador com a sua própria boca. Romanos 10:9. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém, Zé? Amém. Ele fez isso. E logo que ele fez, então, ele se despediu ali do missionário, ele tomou uma decisão muito importante. Qual? Ele pegou o seu amuleto, que era um símbolo da proteção dos deuses para aquelas pessoas. Ele pegou e ele disse assim, agora eu não preciso mais disso, porque eu tenho o Deus Todo-Poderoso para me proteger. E ele, arrebentou o seu amuleto. Mas quando ele fez isso entrou na casa dele, o irmão dele disse, cadê o seu amuleto? Você vai pra caçada sem amuleto. E na mesma hora, o pai e a mãe viraram pra ele. E se você quiser saber o que aconteceu, você vai ter que voltar. Vai acabar hoje? Não, você vai ter que voltar segunda-feira. Segunda-feira, às 18h30, aqui no Facebook do Colégio Batista ou lá no Instagram do Colégio Batista. Mas se as aulas voltar segunda, não tem história. Não vai voltar ainda segunda, infelizmente. Senão a gente ia continuar a história lá no Colégio Batista. E aí você vai ver o que aconteceu com o Ringu quando seu pai, sua mãe e seu irmão viram que não tinha mais o seu amuleto, que agora ele também cria no único Deus justo, vivo e verdadeiro. Vamos curvar as cabeças, fechar os olhos, nós vamos orar. Vamos, fecha os olhinhos. Mas o pé dele parou de doer. Parou. Érica, não é domingo a história? Não. A história do Ringu. A história do Ringu é só a história missionária de segunda, quarta e sexta. Domingo eu vou contar uma história, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, mas vamos orar antes. Fecha seus olhinhos, abaixa sua cabeça e preste bastante atenção. Se você já tem Jesus como seu Salvador, peça que ele use a sua vida para fazer que nem um missionário, entrega folhetos. Sabia que a minha família foi salva através de um folheto? E sabe onde que meu pai achou um folheto? No lixo. E ele pegou o folheto, ele leu, ele guardou e depois de um tempo ele entendeu o que estava escrito e ele foi e procurou o caminho de Deus, aceitou Jesus como seu Salvador, e depois depois as minhas irmãs também, ou minhas irmãs, depois eu e minha mãe. Então, Deus pode fazer uma obra maravilhosa através de um folheto. Se você tem Jesus no seu coração, entregue folhetos. Quando você for ao supermercado, quando tudo voltar ao normal, né, no shopping, em qualquer caminho, entregue para os seus vizinhos. Agora a gente não pode quase sair, você pode falar de Cristo através também da internet. Tá bom? Entregue folhetos. E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, faça como o Ringu fez. Creia no Senhor Jesus como seu Salvador e peça a salvação com a sua boca. Vamos orar? Pai querido, obrigada porque a tua palavra ela é viva e verdadeira e ela é tão fácil de entender, ó Deus, a questão da salvação. Somos pecadores, o Senhor nos amou, o Senhor mandou Jesus, Jesus morreu por nós, perdoou os nossos pecados, ressuscitou e oferece vida eterna a todo aquele que crê e confessa Jesus como seu Salvador. Ajude que se alguém ainda não tem Cristo
hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos para que o Senhor nos dê coragem mesmo, ousadia, para entregarmos folhetos e para falarmos de Jesus a outras pessoas. Obrigada, porque um dia meu pai achou um folheto, e meu pai leu este folheto, e meu pai decidiu que todos nós deveríamos procurar o Senhor, e cada um da nossa casa, um por um, foi recebendo Jesus como seu Salvador. Eu te agradeço porque a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, todos são salvos. Minha mãe já está na glória com o Senhor, mas obrigada pela salvação que o Senhor ofereceu e deu a todos nós. E obrigada por aquele folheto que meu pai encontrou. Então, nos ajude a entregar folhetos também, ó Pai, e fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, atenção. Como a gente está chegando perto da Páscoa, nós vamos no domingo de manhã. Ô Zé, você tá me ouvindo? Onde você tá, Zé? Daqui a pouco ele entra aqui querendo me dar susto. Acho que ele foi ao banheiro. Tô aqui. O que vai ter? Ah, eu tava ouvindo a senhora falando que vai comprar ovo de Páscoa de presente pra mim. Não, mas eu vou contar, presta atenção, ó. Domingo de manhã, às 10h30 da manhã, no Instagram do colégio. E lá no Facebook do pastor Wagner, na segunda igreja. Então eu vou mandar o convite para todo mundo do colégio, tá? Para você acessar. Mas vai estar no Instagram. Nós vamos, neste domingo, eu vou contar a história da primeira Páscoa. E aí na outra semana a gente vai ter uma história da Páscoa também especial. E no outro domingo, que é o domingo de Páscoa também, tá? Então não perca. Nós vamos estar sobre a primeira Páscoa. Eu amo essa história. Eu amo história, então não só histórias da Bíblia, a história mesmo, né, do povo e tudo mais, eu gosto de estudar história. Dá para explicar por que o coelhinho entrou na Páscoa? Ah, a gente vai explicar isso depois na semana Até da hoje Páscoa. eu não entendi essa história aí. Nem eu. Mas vamos, enfim. Vai ser legal, hein? Domingo Sim. vai ser legal. Eu Domingo é não a vou primeira perder. Páscoa, então não perca, tá? Um beijo pra todo mundo. Não vai cantar? O que você quer cantar? Sei. Então vai, Gabi, pega o violão. Pra terminar nossa aula, todo mundo sei que Jesus é o meu Salvador. Eu sei. E você? Você já sabe? Se você já sabe, coloca um joinha aí, dando um testemunho de que você já recebeu Jesus como seu Salvador. Cuidado com a onça. Não, era o tigre. Cuidado com o tigre, hein, pessoal? Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Tchau. Um beijo pro Davi também lá nos Estados Unidos. Beijo, Lívia. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Até domingo, tá?